Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje nós temos um testemunho poderoso para falar para vocês e compartilhar com vocês. Sabe aquela história da mulher sunamita? Aquela mulher da Bíblia que recebeu um filho como promessa de Deus? Isso mesmo. Pois é, hoje vamos ouvir o testemunho de uma mãe aqui que, através dessa passagem linda da Bíblia, né, sobre a mulher sunamita, recebeu um milagre, tá? E se você está gostando desses vídeos que nós temos postado aqui no YouTube, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Compartilhe com aquelas mamães que esperam por um milagre, porque eu creio que esse testemunho de hoje, gente, grandes coisas vão acontecer na sua vida, mamãe. E eu estou aqui com essa mamãe linda aqui, Juliana, papai Fabrício e grávida de Aurora. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fabrício. E me conta aí sobre essa gravidez. Se foi uma gravidez que você estava esperando, se foi planejado. Conta aí, o que você tem a falar para essas mamães, Juliana? Boa tarde, tudo bem? Como Gilson disse, né, um milagre mesmo. Nós estávamos aguardando por essa gestação há um tempo, né? Há um tempo a gente já estava em oração, pedindo a Deus que Ele nos abençoasse com um filho, né? Que Ele nos desse essa graça de ser pais, né? E nós temos o que? 13 anos de casamento. E a gente pedindo a Deus assim que nos agraciasse. E esse ano de 2024, né, que passou, foi um ano que Deus nos permitiu viver essa graça. O início do ano foi muito bacana porque a gente chegou no início do ano com esse propósito, né, que começamos a orar mesmo. Fui fazer meus exames, consultar, com aquela intenção mesmo de que acontecesse em 2024 e aconteceu. E como foi que aconteceu? Me fala assim, de que forma, qual foi a certeza que você tinha que naquele momento Deus iria te dar o seu filho? Então, 2024, né, começou comigo e com o Fabrício fazendo essa oração, né, pedindo a Deus. E fui consultar, fazer a nossa parte de ser humano, né, de consultar, ver como é que estava a saúde. E em fevereiro eu fiz alguns exames e depois eu só fui repetir, fazer outros exames que eu deixei de fazer em junho. Em junho seria o meu outro ciclo. Para as mamães que estão aí tentantes, vocês sabem muito bem o que é isso. A gente vai fazendo exame. E às vezes está tudo bem e a gente não consegue engravidar. Aí fica frustrada, né? Mas isso é muito normal. Ainda mais quando tem ansiedade no meio, né? A gente parece que atrapalha mais, né? Atrapalha. E eu fiz oração, né? Fazendo orações sempre, pedindo Deus. Um dia eu levantei, dia 24 de junho, no último dia, toda tentando sabe disso, que engravidou, né? O último dia da menstruação. Última menstruação, né? A data da última menstruação. Eu menstruei e falei assim, acho que hoje eu vou ali fazer os exames, alguns exames que restavam. Fui fazer meus exames. E levantei assim como se fosse o dia mesmo. Vou fazer meus exames, vou colocar isso em prática. Fui fazer meus exames em junho. Fiz todos os exames que a médica tinha passado. Mas antes, em fevereiro, em março, na realidade, segunda semana de março, a gente indo para a igreja, no período da manhã, né, na escola bíblica, eu levantei, eu gosto de fazer minha oração, assim, mais ou menos num ambiente, assim, de assim, minha casa. E saí pro meu quintal, fui orar e falei com Deus, Senhor, gente, eu tinha muito medo de orar, assim, com algumas palavras, né, mas impositivas, talvez não é essa palavra, né, talvez não seja impositivo, mas tão definida, e eu, né? Então eu falei com Deus, Tão Senhor, convicta, tão né, convicta, daquilo. eu falei, Senhor,
O Senhor deu um filho para Ana, o Senhor deu um filho para Sara, o Senhor deu um filho para Isabel, né? E eu? E o meu filho, né? Quando que o Senhor vai me dar o meu filho? Ou a minha filha? E fiz essa oração chorosa, né? Eu tava bem assim, quebrantada, emocionada, porque já tinha tempo que eu tava fazendo. Já tinha quanto tempo que você estava tentando? Tentando mesmo. A gente já, desde 2019, né, Fabrício? Com vontade. Com vontade. De engravidar já tem Desde tempo. 2019. Então, assim, a gente vem fazendo essas orações, né? Pedindo a Deus. E eu fiz essa oração, voltei para dentro de casa, fui tomar meu banho, me preparar para ir para a igreja, acordar meu marido. E aí, na saída, no portão, esperando ele fechar a casa, eu abro a minha Bíblia e lá está a passagem, né? Eliseu, a Sunamita, em 2 Reis, né? Capítulo 4. E eu leio: daqui a 1 ano estará com seu filho nos braços. Olha só que tremendo. E eu fiquei apavorada assim no primeiro momento, porque foi muito rápido, porque eu tinha acabado de fazer minha oração. E eu fui para dentro de casa, fui me preparar para sair, volto, na hora de sair eu recebo essa palavra. Eu não falei nada com meu marido, né? Nesse primeiro momento, que a gente estava indo para a igreja, cheguei lá, fiz minha oração, chorei, porque eu entendi que era uma resposta de Deus. Chorei. Quando eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia e falei com ele: ó, Deus me falou hoje. E ele falou assim: Deus não é homem para mentir. Então, se ele prometeu, Vai cumprir. ele vai cumprir. Vamos esperar. Fabrício falou assim. Você creu então, né, Fabrício? Com certeza. Quando ela te falou da palavra, logo você absorveu. Sim, porque a gente já estava em oração já, e objetivo nosso, né? E eu também estava assim, né, na mesma sequência de querer também, mas eu não falava muito porque para não deixar ela ansiosa, mas eu, o homem também, tem aquela parcela de, assim, não vou falar culpa não, mas nós homens ficamos assim, puxa vida, será que sou eu que, né? Mas assim, na oração a gente creu e aguardou na hora certa. Amém. Que o Senhor, ele responde. Na Com hora dele, ele certeza. responde. É. Então eu tinha que aguardar. Só antes de você finalizar, continuar contando, qual era o problema que você tinha que você não conseguia engravidar? Não tinha problema disso. Problema nenhum. Físico não. Pode ser alguma questão espiritual que a gente não estava entendendo. Ou emocional, talvez ansiedade É. demais. Ansiedade, porque em 2019, quando eu pensei, não tá na época de engravidar, surgiram outras situações, né? 2020 chegou com a pandemia e eu fiquei muito apavorada porque nós tínhamos feito um combinado. Porque quando eu estava na faculdade, eu entrei em 2014, nós negociamos que eu ia engravidar depois da faculdade. Foi combinado. Dá pra estudar primeiro? É melhor. Isso. Estuda primeiro para depois ter Enem. E Então foi aí, combinado. quando eu finalizei, em 2019 mesmo, finalizando, eu falei, esse ano eu engravido, até no final do ano. E eu falei assim, até no final do ano eu vou engravidar. Para fechar o ano também, fechou o curso, né, fechou tudo, mas não é do jeito que a gente quer, e nem na hora que a gente quer. Claro. E aí não engravidei em 2019, fiquei muito chateada, eu fiquei muito triste. Aquelas tentativas normais de casais, né? E daqui a pouco. Vai se frustrando. É, Eu me espera, não frustrei. vem, espera, não vem. A gente começa a ficar meio assim, puxa vida. E aí quando foi em 2020, março, estourou a pandemia e eu entrei em desespero, aí que eu fiquei mais ansiosa, eu fiquei mais nervosa. Tinha que esperar, não podia engravidar. Não podia Não engravidar. era aconselhado engravidar na época da pandemia. E acho que isso me deixou mais ansiosa Foi uma do que obrigada a eu não. esperar. E o tempo foi passando. Mas uma coisa que eu descobri dentro desses exames é que eu tinha 2 miomas, né? Eu não sei se era isso que atrapalhava de alguma forma, mas a médica falou que o tipo, né, de mioma não atrapalharia tanto uma gestação. Mas a única coisa que foi me apresentado que eu não sabia que eu tinha era esses 2 miomas, né? E eu não dei atenção para eles porque eu pensei assim, eu vou engravidar nesse ciclo, se Deus falou que eu vou engravidar. Você tomou posse daquilo. Tomei posse, eu não deixei
informações externas, né? Tirar o foco daquilo que Deus tinha planejado e prometido pra gente, né? Eu falei, não, se Deus prometeu, isso aqui não vai ser algo que vai impedir, algo que vai tirar o propósito maior. Tá? E essa passagem da mulher sunamita, gente, para vocês que não conhecem, é uma passagem linda, que está lá em 2 Reis, não é isso, Fabrício? Isso, capítulo 4, a partir do versículo 8. Versículo 8. Essa mulher, só para vocês entenderem, era uma mulher que ela era bem sucedida. Essa mulher já tinha tudo, né? E o profeta Eliseu, toda vez que ia naquela cidade de Sunem, o que ela fazia? Ela recebia ele ali, e ali ele passava para comer e tudo mais. E um dia, essa mulher, vendo que Eliseu era um homem de Deus, ela virou para o esposo e falou assim: amor da minha vida, eu tô vendo que esse homem é um homem de Deus. O que você acha da gente fazer um cantinho, um quarto, um pequeno quarto, para que toda vez que ele viesse aqui, e aqui ele se hospedasse? E assim ela fez, o marido concordou, e toda vez que o profeta Eliseu passava ali por aquela cidade, hospedava na casa da mulher sunamita. E Eliseu, em forma de gratidão, pediu ao servo Geazi para falar com ela. Vá lá, pergunta para aquela mulher o que eu poderia fazer por ela, em forma de gratidão, por tudo que ela tem feito para conosco. Ela virou e falou assim: não, eu sou uma mulher que vivo no meio da minha família, eu já tenho tudo o que eu preciso. Só que aquele servo, vendo que era mulher e o marido, faltava-se um filho. E aí o Geazi virou, né, para o profeta Eliseu e falou assim: Senhor, ela tem de tudo, mas uma coisa eu percebo, que ela não tem um filho. Eu cheguei a arrepio, porque de imediatamente o profeta Eliseu virou e falou assim: vai lá e fala com aquela mulher que de hoje, justamente 9 meses, ao ano que vem, né, ela estará nos braços com seu filho. E quando aquela mulher soube daquilo, né, logo ela falou assim: não brinque comigo, né? Não brinque comigo. Porque assim, na verdade, ela esperava esse filho o ano inteiro, a vida inteira, e nunca teve, né? E como de fato, dentro de 9 meses, ela estava com a criança dela nos braços. E eu imagino, Ju, que aquele momento que você ouviu aquela palavra, que você abriu aquela palavra, o que é fé, né? Você tomou posse. Tomei posse. Né? Então eu quero mostrar para vocês aqui, isso é um testemunho, tá? Porque muitas mães estão esperando pelo seu milagre. Muitas mães estão aí sedentas, né? Querendo um filho, né? Desejando um filho nos seus braços. Mas eu quero falar para você que aquilo que é impossível aos olhos humanos é possível para Deus. Então continue a contar mais sobre isso. E assim, em março, né, quando a gente, na realidade em fevereiro, quando nós falamos, né, que a gente precisava engravidar e tudo, a gente até o nome da nossa filha hoje a gente já tinha escolhido, em fevereiro. Foi uma coisa assim, vamos materializar então, né? Se a gente quer um filho, vamos também materializar isso, vamos colocar um nome, dar um nome, se for um menino ou se for uma menina. E nesse período, nesse dia que eu sentei, né, fui ler alguns nomes e gostei, né, do nome Aurora. Eu não falei nada com ele. Certo. E aí isso foi em 2024? Isso 2024, em fevereiro. E eu sentei com ele depois e falei assim, vamos escolher um nome? E dei a lista para ele escolher, não quis fazer nenhuma interferência, né? Deixei ele ler os nomes. E ele viu o nome Aurora. E ele também gostou do nome Aurora. Então ele foi lá escolher a Aurora, justamente como ele havia escolhido. Aí eu falei, você tem certeza que você colocaria o nome da sua filha, Aurora? Ele falou assim, sim, é um nome que não tem... Não tem apelido, não precisa de 2 nomes. Sim. E eu É procurei, lindo, né? lá na Lindo. Bíblia também tem o nome na Bíblia. Então, de certa forma. né, eu gostei do nome. Eu falei assim, acho que então deu certo. Deus então, testificando, né? Eu também Milagre. gostei do nome de Aurora. Então nós escolhemos o nome de Aurora tem um ano, né? Fevereiro de 2024. E em março nós recebemos essa promessa, né, do Senhor. E quando nós engravidamos,
nós não conseguimos definir o nome de menino. Não vinha. A gente sentava para escolher o nome de menino e não vinha. Só vi a Aurora na mente. Só tinha Aurora. E aí, quando nós fizemos o ultrassom, né, para definir o sexo, o ultrassom que veio o sexo, era uma menina. Olha só. Mas aí nós entendemos o porquê. Né? Deus nos chama pelo nome antes da gente nascer. Então Deus já chamava por ela e já tinha dado o nome dela antes dela nascer. E por que Aurora? Conta pra gente. Porque essa oração que eu fiz, né, foi pela manhã. E a Aurora tem esse significado, né, de um novo dia, de um novo amanhecer, de um novo momento também da vida, né, das pessoas, é um recomeço. E a nossa vida está recomeçando, né, a partir desse milagre, né, que a gente está presenciando na nossa vida. E, inclusive, a minha gestação tem sido uma gestação muito tranquila. Eu até tinha falado para vocês sobre a preocupação, né, de estar com 39 anos gestando pela primeira vez. Isso gera na gente um desconforto, gera assim um medo que é muito natural do ser humano, né? Mas se Deus prometeu, Ele vai preparar tudo. Eu não tive nenhum problema na gestação, Que bênção, pressão alta, nada disso. Tonteira, né? Nunca tive uma tontura, nunca passei mal, nunca precisei ir para o hospital correndo porque eu estava passando mal, nunca. E até agora tá tudo certo. Até agora. Hoje inteira 40 semanas. E ela Olha tá só, aí, então tá pertinho então da mexendo, Aurora. E o que impressiona nessa história é que exatamente dentro de um ano, como conta a palavra, né, que na oração que a minha esposa fez, da oração até agora inteirou o ano certinho. É impressionante. É uma obra que, né, é importante que eu lembre também que, como a irmã falou, a gente tem que ter fé que Deus é o Deus do impossível. O que nós pensamos? Tem os tratamentos, tem os recursos, né, para tentar engravidar, mas a gente fez o quê? Vamos buscar o Senhor, que o Senhor é o Senhor do impossível, o Deus do impossível. Então a gente foi na oração e esperou nele, né? Aí a gente colocou a fé em prática. Na igreja, todas as vezes que tinha oração, pastor, gente, tem alguém que está querendo, pedindo, tem algum pedido especial? Aí nós dois, dava a mãozinha, ia lá para frente da igreja. Inclusive, você falando de igreja aí, esse testemunho aqui está sendo contado aqui agora, nós nem contamos testemunho na igreja ainda não. Para todo mundo. É um privilégio, aqui hein? em primeira mão. Primeira mão. Essa história aqui, esse milagre. É um Só milagre. algumas pessoas que sabem. Amém. Amém. Eu falo que Deus, a obra que Deus inicia na nossa vida, Ele é fiel para terminar, né, gente? E a fé é tão importante isso, Fabrício e Juliana, porque a fé, ela vem através do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Isso. Naquele momento que você abriu sua Bíblia e viu ali aquela passagem da mulher sunamita, e na hora você tomou posse daquilo. Então eu quero falar para você, mamãe, que está aí, né, esperando pelo seu milagre. Tenha fé. Tá? A fé, o que é a fé? Gente, a fé é a coisa mais linda do mundo. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê hoje, mas é a certeza que você espera. Juliana, em 2024, ela abriu a Bíblia, ela viu a passagem e ela teve fé. Ou seja, ela creu, ela tomou posse. E dentro de um ano, exatamente, tá aqui, para honra e glória do nome de Jesus. Né? A gente tá louco para ver essa carinha de Aurora logo, né? Ô Ju, e assim, no mais tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Tá aí, só aguardando a chegada da Aurora. Estamos aguardando a gravidez, como eu disse, ela tá muito tranquila. Eu passei todo o período gestacional muito bem, trabalhei trabalhei os 9 meses, consegui ficar com o meu dia a dia normal. Não que a gente não canse, né? Claro que a gente cansa, é diferente. Mas assim, aquela disposição, não toda, mas eu sempre tive disposição para fazer algumas coisas, para conseguir trabalhar, né? Sair, passear. Saio até hoje. Se eu tiver que sair, eu saio. A gente vai para a igreja, a gente Tá sai. tudo normal. Tudo normal. Tudo tranquilo, até demais. Tem hora que ele precisa
dá uma freada. Pra mim, é como se eu estivesse assistindo, comprovando um milagre, sabe? Porque quando Deus faz, Ele faz mais do que perfeito. Então eu tô acompanhando essa gestação da minha filha, da minha esposa, e eu vejo outras gestações e ela não é uma gestação assim tranquila demais, ela não teve nenhum Glória a jogo. Deus, que maravilha. Então é um milagre, assim. Tem uma diferença, tem alguma coisa, tem a mão do Senhor. É a mão do Senhor, É a mão do gente. Senhor, é comprovando. Deus é isso aqui fiel para cumprir as tudo promessas certo, até para dele, né? agendar os exames, Deus coloca as pessoas certas no caminho nosso, é impressionante. Tem que ter fé que Deus cuida. Deus cuida, eu não tenho dúvida disso. Para quem tem o Senhor na vida, não existe sorte, é milagre. É milagre. É milagre. Tem Amém. sorte, não tem coincidência nem sorte. Eu falo com meus amigos, para quem tem fé no Senhor, não tem sorte nem coincidência, é milagre. É milagre. Então, eu já falei do meu trabalho, já falei um pouquinho da história e tem uns que não acreditavam e ficaram assim, impressionados, mas tem que levar para frente. Amém. Estou Que passando lindo, aqui viu, pra Fabrício? meus irmãos, né? Que lindo. Como é bom ouvir, né, essa palavra de fé, né? Ô, Ju, deixa uma mensagem aí para as mamães, né, que estão esperando o milagre da maternidade. Qual a mensagem que você deixaria para essas mamães? É algo que até me emociona, porque falar, né, de algo tão íntimo para uma outra pessoa que também às vezes teve o mesmo sentimento que eu, de dificuldade, né, de ansiedade para estar aqui nesse momento, né, como eu, grávida. A gente entende que é muito íntimo, é muito doloroso às vezes para algumas mães e para as mulheres, principalmente as tentantes, né, as mulheres que tentam ter seus filhos. O que eu quero dizer para vocês é que não desistam e que utilizem a fé como instrumento, né, para que você consiga engravidar para honrar o Senhor também. Porque a nossa vida ela tem que ser para honrar o Senhor, honrar a Deus. E a minha gestação ela é para glorificar também o Senhor. Então não sou eu que estou aqui dizendo engravidei, não, mas estou dizendo aqui que o Senhor fez algo pela minha vida, pela minha casa, né, pela minha família. Então não desista. Mantenha calma, mantenha uma paz, busque do Senhor essa paz que só Ele pode dar. Porque em meio às dificuldades de gestar, né, faça seus exames, esteja consciente da sua saúde, tenha consciência do seu corpo, procure entender o seu ciclo, procure entender todo o seu processo natural de mulher, todo o seu ciclo, entenda como o seu corpo funciona, né? Não desista, faça as coisas tudo certinho, né? Como a literatura manda ali, faça a sua parte aqui e faça a sua parte diante do Senhor também. Mas tenha calma, paciência, fé, perseverança, esperança. Amém. Que a esperança, ela é importante nesse processo. A gente não pode desistir. Teve um pouco de dificuldade, eu tive mais dificuldade numa situação, outra não. Então calma, mantenha calma, fala com o Senhor. Todo dia ora pelo seu ventre, né? Faça oração pelo seu ventre, que eu fazia sempre isso, né, em casa. Senhor, abençoa meu ventre, abençoa, tira tudo que não é do Senhor, quebra algum tipo de história passada, né, dos nossos ancestrais, nossos passados, né? E aí eu sempre fiz essa oração, né, para Deus abençoar meu ventre. E além de tudo, abençoar a minha vida também, me dá calma, me dá paciência, porque chega um momento que a gente fica ansioso mesmo, é muito normal. Faz parte. Os dois, né? Tanto a mulher quanto o homem. Então, assim, entender que o parceiro, né, que o marido faz parte e entrosar, ter esse entrosamento também, ter a mesma fé, a mesma convicção, estarem juntos, orarem juntos, falar com Deus, né, em determinados momentos juntos, porque isso faz toda a diferença. Porque vai ser algo dos dois, porque o filho é dos dois. Né? O filho é dos dois, então que os dois estejam com a mesma intenção, com o mesmo objetivo, né? Então quando nós começamos a orar,
parece que as coisas começaram a fluir, né? Buscar Os mais. dois juntos, orando, né? Incessantemente ali, com esperança. Isso faz toda a diferença. E Deus responde como respondeu para mim naquele dia, né? Em março de 2024. E hoje estou aqui, 31 de março de 2025, testemunhando a gestação, né? E testemunhando a glória do Senhor na nossa vida. Amém. E Ele vai honrar você também. Amém. Fabrício, você como pai, deixa uma mensagem para esses papais aí que estão aí, né, também ansiosos, né, por ter o filho, a esposa não consegue engravidar. Deixa um recado, uma mensagem para eles aí. O que eles poderiam estar fazendo, contribuindo, né? O que eu posso falar é que é o que aconteceu comigo, né? Fique mais próximo da sua esposa, busque ao Senhor ao lado dela e tenha fé, né? Ore, continue orando e fique mais próximo, porque a presença do marido próximo da esposa já faz uma grande diferença. Então, ficar junto mesmo e ter um pouco mais de sensibilidade e ser menos durão e sonhar e orar e ser parceiro, igual eu e minha esposa. A gente desde quando namorava a gente já conversava muito e conversava, e o primeiro lugar que a gente foi para a igreja, vamos buscar o Senhor. Nossa, que bom. Eu sempre pensei em buscar uma esposa que servisse ao Senhor e eu orei e Ele me deu uma Amém. esposa, né? E Deus está fazendo obra na minha vida até hoje, me dando uma filha, né? Então o que eu deixo de mensagem para os meus colegas: aproxime da sua esposa. Se ela tiver de falar, escuta. E muito importante, escuta mais do que fala, porque quando ela fala alguma coisa, não é que ela está querendo opinião, às vezes ela quer ser só escutada, né? Então fique mais próximo, escuta. Ela pergunta alguma coisa, sim amor, sim e tal, e fique mais prestativo. E durante a gestação, quando vier a tão desejada gestação, aí que vem o companheirismo, fica mais próximo, né? Minha esposa já está vendo aí, eu posso melhorar cada dia mais, mas já tem massagem, já tem escalda-pé, e aí a dica é essa: escuta bastante, fique mais próximo, mais companheiro e juntos vão conseguir chegar lá, né? Que testemunho lindo, viu? Que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo vocês. Como é bom, né, a gente ouvir um testemunho desse. Como edifica a nossa fé, não é verdade, mamães? Sem fé, eu falo que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se você não tiver fé, tá? É igual eu falei. Então tenha fé. Busque a Deus. Só Ele pode operar o impossível na sua vida, assim como operou o impossível na vida de Fabrício e de Juliana, tá? Queridos, se você está gostando desses vídeos que nós temos postado, compartilhe com o máximo de pessoas, de mamães que você conhece e que está precisando ouvir uma palavra de fé, tá? Porque você pode ser instrumento na vida daquelas pessoas que estão precisando de ouvir esse testemunho, tá? Dá um like aí, tá bom? Se inscreva no nosso canal. E desde já eu quero te agradecer, Juliana, te agradecer muito, Fabrício, por este momento que com certeza vai edificar tantas famílias, vai fortalecer tantas famílias. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.